É super comum no dia a dia a gente usar as palavras lei e norma como se fossem exatamente a mesma coisa. Mas para quem quer realmente entender as bases do direito e como a nossa sociedade se organiza, tem uma diferença gigantesca aí no meio. O que está lá escrito no papel oficial não é, estritamente falando, a mesma coisa que o comando invisível que guia o nosso comportamento. Bem-vindos a esta explicação detalhada. Hoje a gente vai quebrar esse mito comum e decodificar as regras reais que estruturam a vida em sociedade. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos ver primeiro o que é uma lei e logo em seguida o que é uma norma jurídica. Depois, a gente faz o contraste direto entre as duas, passa por alguns exemplos práticos do nosso dia a dia e fecha entendendo a real importância disso tudo para a sociedade. Começando pela primeira parte. O que é, de fato, uma lei? Essa criação tão formal do Estado. Pensa na lei como um recipiente. Ela é algo tangível, formal. A lei é, na sua essência, um texto. É aquela regra puramente escrita que ganha vida pelas mãos do Estado, mais especificamente ali pelo poder legislativo. Ou seja, ela não surge do nada. Ela é fabricada por entidades bem específicas, como o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou as Câmaras de Vereadores, e sempre seguindo um passo a passo rigoroso que já está desenhado na Constituição. E esse recipiente tem umas características que são inconfundíveis. O formato escrito, por exemplo, é inegociável. A lei tem que existir no papel ou num diário oficial digital. Depois que ela passa por todo aquele processo formal de aprovação, ela vira regra obrigatória para todo mundo. Ela tem validade jurídica total e já deixa claro os direitos, os deveres e, lógico, as punições para quem resolver não cumprir. Para ilustrar bem esse formato físico, é só olhar para os grandes códigos que a gente conhece. A Constituição de 88, o Código Civil, o Código Penal. Mas também entra aqui aquela legislação bem específica e com um impacto social enorme, tipo a Lei Maria da Penha ou o Código de Defesa do Consumidor. Todos esses são exemplos clássicos de textos escritos e sancionados pelo Estado. Legal, passamos pela lei, vamos para o ponto 2. O que é a norma jurídica, os verdadeiros reguladores de comportamento? Vamos olhar agora para o que tem dentro daquele recipiente. Se a lei é o papel impresso, a norma jurídica é a regra de conduta de fato. É o comando de comportamento que o sistema jurídico impõe para conseguir manter a ordem e regular a nossa convivência. A norma tem uma força coercitiva, o que significa que o Estado pode ir lá impor essa regra até pela força, se for necessário, só para garantir que a sociedade funcione do jeito planejado. E o que é mais fascinante sobre as normas é o tamanho do alcance delas. Veja bem, toda lei carrega normas jurídicas dentro de si, mas nem toda norma nasce de uma lei aprovada no parlamento. Elas são muito mais amplas. Uma norma pode brotar dos costumes de um povo, das decisões repetidas dos tribunais, que é a jurisprudência, dos princípios gerais do direito e até de tratados internacionais. Então a norma é como se fosse o gênero amplo, e a lei é só uma das fontes de onde ela pode nascer. Chegamos então ao coração da nossa análise, a seção 3, o duelo e a distinção crucial entre lei e norma jurídica. A engenharia disso tudo funciona numa sequência bem lógica. Primeiro, o Estado debate e aprova um texto frio, que é a lei. Depois, os profissionais do direito e a própria sociedade leem e interpretam esse texto. E é exatamente aí que a mágica acontece. Dessa interpretação, a gente extrai um comando, um dever ser. Essa regra de comportamento viva é o que a gente chama de norma jurídica. Tem uma frase que funciona como uma âncora perfeita para resumir a teoria. A lei é só forma escrita, a casca. Já a norma jurídica é a regra de comportamento que resulta disso. Quando a gente pega o texto e aplica na vida real, é a norma que está agindo, na prática, no dia a dia das pessoas. É claro que é muito fácil confundir os dois conceitos, porque as semelhanças são enormes. As duas coisas servem para regular a vida em sociedade e têm um peso obrigatório. O objetivo final é sempre garantir a ordem e a justiça. Além do mais, tanto a lei quanto a norma são aplicadas com o peso e a força do Estado, podendo resultar em punições reais. Mas quando a gente coloca as duas assim, lado a lado, as diferenças ficam gritantes. A lei é sempre aquele texto escrito que vem do poder legislativo e tem um formato super rígido. Já a norma é o comando interpretado. Ela pode vir do legislativo, mas também dos costumes e outras fontes. Ela pode até ser implícita, não escrita, atuando como um conceito muito maior e mais abrangente que a própria lei. Vamos deixar isso um pouco menos abstrato na seção 4, olhando para alguns exemplos práticos aplicados. Para ancorar um pouco dessa teoria complexa, pensa no direito penal.
Se a gente abrir o Código Penal agora, vai achar um texto físico descrevendo formalmente o que é o crime de furto e dizendo qual é a pena de prisão para quem comete. Esse é o papel estático, a lei. Mas qual é a mensagem que a gente tira desse texto? A norma jurídica extraída e imposta para toda a sociedade é um comando invisível, que basicamente diz: ninguém pode subtrair um bem alheio. O texto da lei não está escrito literalmente, não roube. Ele apenas diz que quem subtrair vai ser punido. A norma que a gente interpreta disso é a proibição do ato. Um outro exemplo fantástico e muito visual está no nosso trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro é aquele conjunto enorme de artigos aprovados lá no Parlamento, detalhando obrigações e multas sobre os equipamentos do carro. E o que a sociedade tira dessa montanha de texto legal? A norma jurídica direta, o comando estrito de que absolutamente todo mundo que entra no carro tem que colocar o cinto de segurança. É uma regra comportamental de dever que nasce diretamente daquele texto frio da legislação. E só para fechar os exemplos, vamos para o direito civil. Lá no Código Civil existem inúmeros artigos e regras exatas dizendo como um acordo entre duas pessoas tem que ser feito, o que acontece se alguém quebrar o acordo, todas as formalidades. Mas a norma jurídica central, o coração pulsante por trás de todo aquele jargão jurídico, é um comando muito mais simples que a sociedade entende bem. Os contratos devem ser cumpridos. É o comportamento que se espera das pessoas, traduzido em uma norma clara e aplicável no dia a dia. Então, por que fazer toda essa ginástica mental? Chegamos à seção 5, a importância de entender tudo isso na nossa sociedade. Compreender essa ponte que liga a palavra impressa à regra que a gente vive é fundamental. Entender que a norma vai além do papel é o que nos garante segurança jurídica de verdade. Isso permite preencher buracos que a lei escrita deixou, usando outras fontes, como os nossos costumes. E é essa teia completa de normas que evita o conflito social, protege os nossos direitos fundamentais, diz quais são os nossos deveres e mantém o Estado inteiro funcionando nos trilhos. Imagina só o cenário oposto. Sem a extração e a aplicação dessas normas no mundo real, a nossa convivência entraria em colapso rapidinho. Tudo seria consumido por uma insegurança profunda. A gente ia viver num vazio caótico, sem aquelas regras comuns mínimas que fazem a civilização ser viável e pacífica. Para encerrar nossa explanação de hoje sobre a teoria do direito, fica aqui uma provocação para pensar. Se todo o texto formal, se todos os livros de lei simplesmente desaparecessem amanhã, será que as normas jurídicas, os princípios e os costumes ainda continuariam vivos na sociedade para impedir o caos total? Essa é uma perspectiva fascinante sobre o poder invisível que realmente rege as nossas ações. Foi excelente mergulhar nessa análise hoje. Até a próxima!